Olá pessoal, tudo bem? É com muita satisfação que estamos dando início a mais um curso em parceria com o curso Silvio Sandi, desta feita para o concurso da Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos abordar a disciplina de controle interno, que está no edital como um subtítulo da parte de administração pública e também toda a parte de auditoria. Nesta aula, especificamente, vamos abordar a parte de controle interno, incluindo o funcionamento, a estrutura, o sistema de controle interno no estado do Rio Grande do Sul, como é que funciona a CAGE, as suas funções, suas atribuições, o estatuto do auditor do estado. Na sequência, veremos a estrutura de controle interno de acordo com o estudo COSO, COSO 1 e COSO 2, COSO 1, estrutura integrada de controle interno, COSO 2, estrutura integrada de gerenciamento de riscos. Na sequência, veremos as normas internacionais de auditoria, normas de auditoria governamental publicadas, editadas pela INTOSAI, entidade suprema que congrega as EFS, entidades fiscalizadoras superiores de cada país membro da ONU, são normas de auditoria pública, e, na sequência, as normas internacionais de auditoria interna, normas do IA. Ok? Então, essa é a organização, o conteúdo, a sequência do nosso curso acerca de controle interno da disciplina de administração pública para o concurso da CAGE do Rio Grande do Sul. Vamos lá? Vamos iniciar, então, pelo tema controle interno, sistema de controle interno da administração pública estadual, o artigo 76 da Constituição do Estado, a Contadoria e Auditoria Geral do Estado, suas funções, estrutura, órgãos de execução direta, lei orgânica da CAGE e estatuto do auditor do Estado, de acordo com a sua lei complementar, a 13.451 de 2010. Antes de vermos o artigo 76 da Constituição Federal, que está sendo citado expressamente lá no edital, vamos ao 70, que trata da fiscalização da gestão pública. Vamos lá. O artigo 70 da Constituição do Rio Grande do Sul estabelece a fiscalização contábil. Vamos selecionar a canetinha aqui. Ok. A fiscalização contábil visa verificar a regularidade dos registros, dos lançamentos contábeis e das demonstrações contábeis associadas. A fiscalização financeira, uma outra espécie de fiscalização de controle muito importante que trata de verificar a legalidade, a regularidade, tanto na arrecadação, nas receitas, também nas despesas e até mesmo quanto à eventual renúncia de receita. Fiscalização financeira talvez a mais praticada pelos órgãos de controle interno e externo. A fiscalização orçamentária, a verificação dos limites e destinações previstas nas leis orçamentárias, sobretudo na LDO e na LOA. A fiscalização operacional, que tem o propósito de avaliar, aferir o desempenho em termos de economia e eficiência e os resultados quanto à eficácia e efetividade de órgãos, entidades, programas, projetos, sistemas, qualquer que seja o objeto. Trata-se daquela verificação dos ES, né? Economia, eficiência, eficácia, efetividade e até mesmo, junto com a efetividade, numa avaliação de programas de governo, a equidade. E a fiscalização patrimonial, quinto tipo de fiscalização, de controle, que diz respeito ao controle do patrimônio público, a sua manutenção, o seu controle, mas também a parte de desfazimento, desestatização, de concessões, permissões, parcerias público-privada. Todos esses contratos, transações, envolvem a chamada fiscalização, controle de natureza patrimonial. Então, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Estado e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto acrescendo, né, aos tipos de fiscalização, o legislador constituinte ainda quis deixar mais claro ainda qual é a amplitude, a abrangência dessa fiscalização
tanto pelo controle externo quanto pelo controle interno. Então, diz lá no artigo 70, a fiscalização será quanto à legalidade, verificação do cumprimento de dispositivos legais, normativos, a legitimidade, se determinado ato de gestão visou ao interesse público, moralidade, a probidade no uso dos recursos públicos, a publicidade, que é um princípio da administração pública, eficiência, maximização no uso dos recursos, produzir o máximo com o menor custo possível, eficácia, o cumprimento dos objetivos de curto prazo estabelecidos ou as metas que foram previstas, economicidade, diz respeito à minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, aplicação de subvenções, qualquer transferência de recurso para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, subvenções econômicas ou sociais, todas essas transferências. Aqui o legislador não quis pontuar também os auxílios, contribuições, mas qualquer transferência, seja mediante auxílio, contribuição ou subvenção para entidades privadas, públicas ou privadas, estará esse recurso sujeito à fiscalização pelos órgãos de controle interno e pelos órgãos de controle externo. E, por fim, renúncia de receitas. Parte de incentivo tributário, fiscal, creditício, financeiro, se o Estado, o poder público, renuncia a alguma receita em prol de um desenvolvimento de algum setor, segmento da sociedade, nesse caso, essa renúncia de receita será objeto da fiscalização por parte do controle interno e do controle externo, seja quanto à legalidade, o correto enquadramento na hipótese lá legal prevista para a renúncia de receita ou o benefício socioeconômico produzido com essa renúncia. Então, toda essa fiscalização, de acordo com todas essas dimensões, será exercida pela Assembleia Legislativa mediante o controle externo, mas também pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes, observado o disposto nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, que trata do capítulo da fiscalização contábil, financeira, orçamentária. Bom, vamos agora ao artigo que é expressamente citado lá no edital do concurso, o artigo 76 da Constituição do Rio Grande do Sul. O sistema de controle interno previsto no artigo 74 da Constituição Federal terá no Estado organização una. Olha que interessante, hein? É um modelo muito peculiar. Dificilmente teremos esse modelo em outro ente da Federação Brasileira, porque normalmente segue-se o que está previsto no artigo 74 da Constituição Federal, que estabelece que cada um dos poderes terá um sistema de controle interno próprio que tem que funcionar de forma integrada para padronizar procedimentos, racionalizar procedimentos. No Rio Grande do Sul, o controle interno é único, o único órgão que atua nos diversos poderes. Então é um modelo muito peculiar, então muita atenção em prova, sobretudo em função dessa característica que é muito própria. A organização é una, mas deve funcionar de forma integrada. A CAGE tem o órgão central, que a própria CAGE é o órgão central do sistema de controle interno no estado do Rio Grande do Sul. Então a CAGE é o órgão central desse sistema, tem unidades seccionais nos órgãos da administração direta e unidades setoriais nas entidades da administração indireta. A CAGE tem uma seccional também no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário e no Ministério Público. Então tem um sistema com norma própria, com carreira própria do auditor do Estado, enfim, então tem que funcionar de forma sistêmica, porém integrada, integrando todas as suas atividades. Então, voltando aqui na tela, a organização é una e integrada, duas características fundamentais e importantes, compondo o órgão de contabilidade e a Auditoria Geral do Estado. Aqui também é outra característica muito típica, muito específica lá do sistema de controle interno no Rio Grande do Sul, que existem duas grandes funções que são exercidas, desenvolvidas pelo sistema de controle interno lá no Estado, que são a contadoria, a contabilidade pública e a auditoria. Duas atividades, duas funções que em outros
órgãos, outros modelos, outros sistemas de controle interno, como no Ministério da Transparência, da Controladoria Geral da União versus Ministério da Fazenda, lá no âmbito do Poder Executivo Federal. A contabilidade pública está sob a responsabilidade do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, e o controle interno, a auditoria pública, estão sob a responsabilidade de um ministério específico, de uma pasta específica, que é o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. Lá no Rio Grande do Sul, o órgão de controle interno abarca essas duas funções, contabilidade e auditoria geral. Bom, voltando na tela, órgão de contabilidade e auditoria geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos 3 poderes, atua em cada um dos poderes, tendo sua competência e quadro pessoal definidos em lei. Parágrafo único, muita atenção para esse parágrafo único, figurinha carimbada em prova do CESP, tá? Sebrasp. Atenção, os responsáveis pelo controle interno, pela CAGE, por uma unidade setorial, seccional, os responsáveis pelo controle interno, os dirigentes de controle interno, ao tomarem conhecimento, ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, irregularidade é sempre uma ilegalidade mais grave, vamos dizer assim, que tenha causado dano, prejuízo quantificável ao erário ou um descumprimento de um princípio da administração pública, normalmente se qualifica como uma irregularidade ou o descumprimento de um dispositivo legal, que é a ilegalidade. Tanto a irregularidade quanto a ilegalidade, se o dirigente, o responsável pelo controle interno tiver ciência, dela darão ciência, conhecimento, sob pena de responsabilidade. Nesse caso, a responsabilidade será solidária em função do disposto na Constituição Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, ao qual comunicará a ocorrência em caráter reservado à mesa da Assembleia Legislativa. Então, aqui a atenção em prova é a comunicação do controle interno quanto a irregularidades e ilegalidades constatadas é ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas é que tem o relacionamento com a Assembleia Legislativa, com o titular do controle externo, é o tribunal que vai comunicar também à Assembleia Legislativa. Na prova, cuidado com afirmações no sentido de que o dirigente, o responsável pelo controle interno, quando tiver ciência, conhecimento de uma irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência imediata à Assembleia Legislativa? Não. Ao Tribunal de Contas, o relacionamento entre o controle interno e externo é via Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas se encarrega de comunicar à Assembleia Legislativa. Certo? Seguindo, vamos agora à Lei Complementar número 13.451, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da CAGE, que é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul, e disciplina o regime jurídico do cargo de carreira de auditor do Estado e da outras providências. Então, a CAGE é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul, porque é um sistema, um modelo uno, né? Tem uma atuação una. Então não é um controle interno, a CAGE não faz o controle interno apenas do Poder Executivo, de todos os poderes, incluindo o próprio Ministério Público. Quanto à estrutura e funções da CAGE, o artigo 1º da Lei Complementar estabelece a CAGE, órgão de execução, subordinado à Secretaria da Fazenda. Na verdade, a CAGE é uma subsecretaria vinculada à Secretaria de Fazenda. Daí, na minha concepção, uma pequena crítica, não estou aqui para fazer críticas ao modelo lá do controle interno, estou aqui para falar para vocês o que é estabelecido, né, na norma, na Constituição, o que vai cair em prova, né, que vai ser cobrado pelo CESP e Sebrasp, mas perceba que não está muito aderente com princípios internacionais que apregoam que a independência da auditoria interna, do órgão de controle interno, a auditoria interna governamental, essa independência é assegurada mediante um vínculo do auditor interno, da auditoria geral, à mais alta instância decisória, de governança, de gestão, naquele órgão, naquela estrutura onde foi criado, onde funciona essa auditoria interna. Então, o ideal
é que a CAGE ficasse vinculada ao governador do Estado, né? Lá ao gabinete do governador, seria mais aderente, vamos dizer assim, a esses preceitos, princípios internacionais. Porém, lá no Rio Grande do Sul, pelo atual modelo, a CAGE é uma subsecretaria vinculada à Secretaria de Fazenda. Instituição de caráter permanente, vinculada ao interesse público, com uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. Interessante essa afirmação. A CAGE é uma atividade, realiza uma atividade, uma instituição permanente realiza uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, organizada sob a forma de sistema, uno, integrado e sistêmico, obedecendo ao regime jurídico especial estabelecido por esta lei complementar. Parágrafo único. A CAGE é o órgão central do sistema de controle interno do Estado. Cuidado, não é a Secretaria de Fazenda. Atenção em prova. O órgão central é a própria CAGE, que é o órgão central do sistema de controle interno, que também compreende unidades seccionais, unidades setoriais, órgãos de execução direta. Certo? Então, é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado, de que trata o artigo 76 da Constituição Estadual, com funções institucionais junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário e ao Ministério Público. Funções institucionais da CAGE, artigo 2º da lei. Aqui eu peço a compreensão de vocês, porque são 35 funções estabelecidas na lei complementar. Eu vou ter que dar uma lida, sobretudo nessa parte aqui de funções, porque, na minha concepção, é muito potencial para a prova. Então, você tem que ter atenção, tem que estudar, conhecer bastante todas essas funções que dizem respeito à CAGE, ao controle interno, e tomar cuidado na prova com afirmações de atividades, funções que não são de competência, de atribuição do controle interno. Vamos lá? Primeira função: exercer a título de controle interno a fiscalização contábil, financeira, agora você já sabe cada uma, orçamentária, operacional e patrimonial. Atenção em prova, porque são 5, né? Uma prova de múltipla escolha, como é essa da CAGE. Então, A, B, C, D e E. Então, muita atenção. Contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Para elaborar uma alternativa incorreta numa questão múltipla escolha, diga das alternativas a seguir aquela que não corresponde a uma forma, um tipo de fiscalização por parte da CAGE, do controle interno no Rio Grande do Sul. Basta trocar um dos 5 por ambiental, econômica, enfim. Não é que o controle interno não fiscalize questões ambientais ou analise o impacto econômico da ação governamental. Faz esse exame também, mas vale o que está escrito na lei, na Constituição, está lá transcrito a fiscalização, o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. Então, realiza essa fiscalização com todas essas naturezas, dos órgãos da administração direta, indireta, e de quaisquer entidades que tenham recebido auxílios, contribuições. Perceba que aqui fica mais completo, né? Não é só subvenção como está na Constituição, auxílios, contribuições ou subvenções do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios constitucionais. Outra função: comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da administração pública estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Atenção! A CAGE, o controle interno, tem competência para comprovar a legalidade e avaliar os resultados da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Sem dúvida nenhuma, uma ONG, uma OCIP, alguma entidade privada que tenha recebido, arrecadado, gerenciado, administrado, guardado um bem público, bens, dinheiros e valores públicos, estará sujeita à prestação de contas e estará sujeita à fiscalização por parte do controle interno. Outra função: exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, bem como direitos e haveres do Estado.
esse controle em relação aos empréstimos públicos, em relação ao próprio erário, direitos, haveres do Estado, todo esse controle, a aferição dos controles internos é competência, é função do controle interno da Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Controlar e acompanhar a execução orçamentária, inclusive do próprio Tribunal de Contas, da própria CAGE, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, esse controle e esse acompanhamento da execução física e financeira do orçamento, da LOA, da LDO, é de competência da CAGE. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então é muito importante essa função, porque une o controle interno ao controle externo, ao Tribunal de Contas. Um exemplo desse apoio é com relação ao que nós já vimos, né, na Constituição, lembra? O dirigente, o responsável pelo controle interno, se tiver conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade. Então essa ciência ao Tribunal de Contas é um apoio efetivo que diz respeito a essa função. A outra seria realizar a auditoria, que nós já vamos ver já, com certeza é uma das funções aqui previstas, e realizar a auditoria nas contas, nos processos de tomadas e prestações de contas dos órgãos e entidades lá no Estado do Rio Grande do Sul, apoiando o julgamento dessas contas por parte do Tribunal de Contas. Então, sexta função, cientificar, apoiar o controle externo no exercício da sua missão é a quinta, e a sexta, cientificar o Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades de que tome conhecimento. A sétima, apoiar e estimular o exercício do controle social, fomentando ali a transparência, a informação, o processo de comunicação, inclusive com a sociedade, facilitando, fomentando, apoiando o controle da sociedade organizada, o controle social sobre a gestão dos recursos públicos. Outra função, efetuar os procedimentos relativos à relevação contábil da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito dos 3 poderes do Estado, do Ministério Público e dos fundos especiais, bem como orientar e assessorar as entidades da administração indireta na organização dos seus sistemas contábeis e de controle interno. Então, a CAGE presta uma orientação, um assessoramento, como está aqui no finalzinho, olha, às entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, na implementação de sistemas contábeis e de controle interno. Outra função aí de auditoria, realizar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na administração direta, nas autarquias, nas fundações de direito público e de direito privado, nas sociedades de economia mista e nas suas subsidiárias, bem como nas entidades de direito privado que apliquem recursos públicos, emitindo os respectivos relatórios e pareceres. Outra função, realizar o levantamento do Balanço Geral do Estado e do Balanço Consolidado do Setor Público Estadual, assim como analisar, interpretar e avaliar os elementos integrantes destes e dos balanços das entidades públicas estaduais. Outra função, elaborar, supervisionar e revisar os demonstrativos do Estado exigidos legalmente, assim como pelos outros órgãos de controle externo da administração pública. Exercer o controle sobre todos os atos daqueles que, a qualquer modo, arrecadem rendas, efetuem despesas ou administre bens do Estado. Então, quem quer que arrecade recursos em nome do Estado, recursos públicos, efetuem despesas que criem algum ato que crie uma obrigação para o Estado, ou administre bens do Estado, estará sujeito ao controle por parte da CAGE. Elaborar a prestação de contas anual do governador do Estado, isso aqui é importante, cuidado em prova. Quem elabora a prestação de contas anual do governador é o órgão de Contadoria e Auditoria Geral do Estado, a própria CAGE. Essas contas são encaminhadas à Assembleia Legislativa, o governador encaminha à Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa encaminha ao Tribunal de Contas do Estado para fins da sua apreciação e emissão do parecer prévio, conclusivo, acerca da aprovação ou da rejeição dessas contas pela Assembleia Legislativa. Depois que o Tribunal junta
o seu parecer prévio e um relatório, essas contas do governador são encaminhadas à Assembleia Legislativa para o seu julgamento. São contas de governo, quem elabora então é a CAGE, as contas do governador, quem faz, aprecia e emite parecer prévio é o Tribunal de Contas, quem julga é a Assembleia Legislativa. Outra função, examinar e emitir parecer sobre processos de prestação e tomada de contas de qualquer pessoa física ou entidade pública, desde que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ainda que temporariamente, mesmo um recurso extra-orçamentário, como exemplo de uma caução de um licitante, ou que em nome deste assuma alguma dívida, alguma obrigação de natureza pecuniária. Nesse caso, estará sujeita ao exame e o parecer e análise por parte, o controle por parte da CAGE. Outra função, encaminhar ao Ministério Público os documentos necessários ao oferecimento de denúncia de crimes praticados por agentes públicos ou particulares em licitações, contratos administrativos ou por atos praticados contra o erário. Nesse caso, não vai competir, por ser um crime, não compete nem ao Tribunal de Contas, nem à CAGE, ao controle interno, processar e verificar esse tipo de responsabilidade criminal ou mesmo de improbidade administrativa. Tem que ser representado ao poder competente, no caso ao Ministério Público, para que ele instaure um procedimento ou ofereça denúncia ao Poder Judiciário, em juízo, para ser apurada a responsabilidade pelo crime praticado ou pelo ato de improbidade administrativa. Outra função, estamos ainda na 16, são 35, mas vamos lá. Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios ou outros instrumentos que, direta ou indiretamente, possam originar despesas públicas. Efetuar a verificação prévia, concomitante e subsequente, então, tanto o controle prévio, quanto o controle concomitante, quanto o controle posterior, subsequente, da legalidade dos atos de execução orçamentária e extra-orçamentária, é um controle de competência da CAGE, do órgão que realiza o controle interno no Estado do Rio Grande do Sul. Cita-se aqui, conforme o artigo 8º da Lei 521/48, mas eu diria que esse controle da execução orçamentária, da legalidade da execução orçamentária, prévio, concomitante e posterior, está previsto também na Lei 4.320. Lá fica claramente previsto esse tipo de verificação, esse tipo de controle quanto ao momento prévio, antes do ato produzir seus efeitos, concomitante, que é um trabalho, um controle importante, porque é preventivo, concomitante, e posterior. Em essência, a auditoria é subsequente, é um controle posterior. O gestor pratica os seus atos de gestão e o auditor vai lá depois verificar se esses atos praticados estão em conformidade com os princípios da legalidade, da legitimidade, da economicidade, eficiência, qualidade, etc. Vamos a mais uma função, a 18, efetuar o gerenciamento do CADIM, Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas que tenham pendências com o Estado, cadastro de inadimplentes. Então, quem administra esse cadastro é a própria CAGE, e a administração do CFIL do Rio Grande do Sul, cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual, bem como outros de abrangência estadual. Então, esses dois cadastros, o CADIM, cadastros de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, e o cadastro de entidades que tenham sido declarados inidôneas para contratar com a administração pública ou com essa possibilidade suspensa em função lá da Lei 866, nesse caso, esse cadastro será administrado pelo Sistema de Controle Interno, pela CAGE. Outra função, exercer o controle das participações societárias. Qualquer participação do Estado em empresas, seja minoritária ou seja majoritária, a CAGE vai fazer o controle, exercer esse controle. Mais completo será o controle se a participação do Estado numa empresa for majoritária e essa empresa for uma empresa, uma entidade de sociedade de economia mista, uma empresa de sociedade de economia mista, enfim. Nesse caso,
se o Estado, o poder público, tem um controle acionário, a maioria das ações ordinárias que dão direito a voto, nesse caso o controle será mais completo, inclusive quanto à possibilidade de instaurar tomada de contas especiais a serem julgadas pelo Tribunal de Contas. Agora, se a participação for minoritária, é um controle mais contido, mais restrito, típico de um controle de um acionista minoritário. Mas o controle será feito em relação a qualquer participação societária do Estado em empresas. Vamos seguir? 20. Manifestar previamente sobre a criação ou organização de sistemas de controle interno no âmbito da administração pública estadual. Então, se tiver alguma iniciativa na criação de um sistema de controle interno no âmbito do Estado, vai ser submetido à apreciação prévia, manifestação prévia por parte da CAGE. Efetuar o controle das receitas públicas, inclusive os ingressos, desonerações e renúncias tributárias fiscais, realizar perícias na área de sua competência, emitir pareceres e prestar informações sobre matéria pertinente ao controle interno, normatizar as realizações de inventários, o controle patrimonial é normatizado pela CAGE, avaliar e acompanhar os custos. Dentro da estrutura da CAGE tem uma diretoria que cuida só dessa parte de controle de custos no âmbito da administração pública estadual, que é muito importante e muito valorizado esse controle junto com a contabilidade gerencial pública, né? O controle e o acompanhamento, a aferição dos custos dos serviços, operações, transações públicas. E disciplinar, acompanhar e controlar as contratações de consultorias e de auditorias independentes. Contratou-se alguma consultoria no âmbito do Estado ou alguma auditoria independente, tem que ser vai ser feito um controle, um acompanhamento por parte da CAGE. Pessoal, já abordamos aqui, falando para vocês sobre 26 funções, faltam ainda pelo menos 9 funções, né, que são 35. Na sequência, no segundo bloco dessa primeira aula, nós abordaremos as demais funções e diversos outros aspectos importantes contidos na lei complementar, que estabelece a lei orgânica da CAGE e o Estatuto do Auditor do Estado. Ok? Bons estudos a todos e até a segunda parte dessa nossa aula de número 1.